E ao longo da minha vida de professor, minha vida de coach para concursos públicos, eu estou 3 anos desenvolvendo essa atividade, eu fiz muitos cursos. E um dos cursos que eu fiz, que eu participei com o professor Gerson Aragão, do método de aprovação, envolve o estudo reverso, né, com o professor. Mais para vocês aqui agora, mas uma estratégia boa de resolução de provas pode fazer total diferença na... Que você chega ali na alternativa A, ela parece que é a alternativa correta. Sabe o que você faz? A questão está aqui, ó. A, B, C e D. A A parece que é ela demais. O que você faz? Porque você está com medo de não dar tempo de fazer a redação. Aí você vai lá na A, alternativa, você acha que está pedindo a correta, você vai na A e marca A. Aí quando sai o gabarito, o que acontece? Várias coisas, né? Menos você acertar a questão. Primeiro ponto, o cansaço, ele gera em nós uma dificuldade de raciocínio. Só que a gente acha que isso é a longo prazo, não é? Não é. Né? A ciência ela fala que o cansaço ela provoca uma perda de capacidade progressiva de entendimento e compreensão ao longo de 20 minutos, meia hora. Então, inclusive, todo concurso público deveria dispor de mais pessoas para acompanhar os candidatos para ir no banheiro. E, inclusive, o tempo de ida ao banheiro deveria ser maior e deveria ter uma quantidade de horas que o candidato poderia ir mais estendidas. É lógico, às vezes isso não atende a interesse público, coloca em risco aí questões relacionadas à lisura, né, por alguns motivos, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu já passei em 3 CFOs, CFO Goiás, CFO Minas Gerais 2 vezes, eu não estudo mais do que meia hora seguida. Prova, eu faço examinador, aplicador passar mal comigo. Eu saio 5, 6 vezes na minha prova. Levanta a mão aí, quem senta para fazer prova e só levanta a bunda da cadeira quando acaba. Provavelmente você erra 4, 5 questões na sua prova por bobeira. Quantos de vocês já chegaram em casa, foi corrigir? Isso aqui, gente, não é eu que inventei, não. É gente que está em alta performance, ganhando 5 milhões por ano com isso, com concurso público, que é o Gerson Aragão. Aquele cara lá de Pernambuco, que ninguém gosta de ouvir os vídeos dele que passa no YouTube. Olá pessoal, eu sou o Gerson Aragão do método de aprovação. Aquele cara é bom. Aquele cara é um dos melhores caras do Brasil para ensinar sobre técnicas de estudo. Só que ninguém valoriza, né? Só pessoas que às vezes têm uma mente um pouco... A gente gosta de rateio, né? Rateio é legal. E aí, pessoal, o que acontece? Com o passar do tempo... E isso é muito curto, a sua capacidade de armazenar informações, ela vai decaindo drasticamente. Só que você só percebe isso, sabe que hora? É a hora que você está bem. Vou dar um exemplo. Você está estudando em casa, você acorda bem, você está estudando à noite, um longo período, quando você acorda de manhã, que você percebe que no momento que você estava estudando, você não estava bem. E aí... você percebe que aquela informação que você estava estudando naquele momento, que você forçou, você não lembra bosta nenhuma daquilo. Já aconteceu isso com vocês? Aí, qual a sugestão? Eu não estou aqui, né, para desmerecer a forma que vocês estudam, não. Eu só estou dizendo para vocês o seguinte, na prova de vocês, para vocês não errarem questão por bobeira, e questão por bobeira, gente, é assim, ó. Lá está falando assim, ó, assinale a alternativa incorreta. Sabe o que o cérebro de vocês vai ler? Assinale a alternativa correta. Vai ter uma informação falando assim, ó. O encarregado do inquérito não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. Você vai ler poderá. Qual alternativa você pode desenvolver para isso? Eu sei que você só pode sair 1 hora depois da prova. Olha só, parece bobeira, né? Mas ir no banheiro e urinar relaxa toda a sua musculatura do corpo. Beber água resfria a sua temperatura. Sair daquele ambiente de sala, naqueles 2 minutos que você levanta e vai até o banheiro, te alivia a tensão demais. Então, aproveite para na sua prova, você fazer essas pequenas pausas
Porque quando você voltar, você vai ter uma sensação ali por 10 minutos, 20 minutos, que você está chegando na prova de novo. Aplique isso daí. Fica à vontade. Professor, está falando isso aí, e quando eu fui fazer o exame psicológico, só de eu ir no banheiro e xixi, meu batimento do coração voltou a visitar, estava agitado, sabe? Sei. Ajudou, né? Isso, e é o que eu falei para vocês, gente, isso daqui não é um milagre, que você não sabe nada e você vai passar na prova, não. Eu estou te dizendo assim, sabe quando você chega na prova e você vê uma questão que você sabe o conhecimento, mas não está conseguindo responder? É aquele momento. Outra dica, circular a palavra denunciado, né? Toda questão que você for marcar, toda questão que você for responder, lá no tópico da questão vai estar assim, ó. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa incorreta. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua caneta e vai marcar a palavra correta ou incorreta. Para quê? Para você facilitar uma assimilação do seu cérebro em relação àquele conteúdo. Professor Alex Dalton falou uma coisa muito importante. Ele disse que, na verdade, não se procura a alternativa correta na prova. Você coloca V ou F em cada uma. Olha só, o que é uma análise reversa? A questão está pedindo a correta, eu não vou marcar a alternativa correta naquele momento, não. Eu vou justificar para a prova porque cada alternativa está errada. Então, se eu acho que a A está correta, no máximo, eu vou marcar ali uma exclamação na alternativa A. E aí eu vou na B, na C e na D, fazendo o seguinte, vai ter uma palavra falando assim, ó, o prazo para o encerramento do inquérito policial militar, estando o indiciado solto, é de 40 dias. Tá certo ou tá errado? Vamos, gente? Hã? O prazo, vamos gente, acorda. O prazo para o encerramento do inquérito policial militar, estando o indiciado preso, é de 40 dias. Está errado. Qual que é o prazo? Quantos? Sabe o que vocês têm que fazer? Lá naquela palavra lá, 40, vocês vão riscar, subir uma setinha e colocar 20. Para quê? Eu me lembro que muitas vezes eu deixei de passar em concurso público, não é porque eu não sabia o conteúdo, é porque na hora do cansaço eu sabia que a alternativa correta era C, só que eu não fiz nenhuma marcação na prova para me direcionar. Então, se eu pegar a alternativa inteira e riscar, né, com a caneta, se eu puxar uma seta no lugar onde está escrito errado, eu vou fazer uma associação com o meu cérebro. Outra forma bacana, né, de conseguir acertar a alternativa é aqueles casos de afirmações, né? Analise as afirmativas. Pessoal, é assim. Se eu sei que o item 1 ele está incorreto e eu tenho outros itens, isso aqui para alguns vai parecer assim, o Leandro está falando uma coisa que ele acha que ninguém sabe disso. Gente, por mais incrível que pareça, tem gente que não sabe disso que eu estou falando aqui não. Né? Se não for a maioria. Porque a gente já está evoluindo muito, sabe? A gente saiu do momento que ninguém fazia questão de concurso. Aí surgiu o quê? Concurso, técnico-concurso, e o pessoal hoje já está evoluindo muito, mas ainda não é o padrão. Para vocês terem uma ideia, né, um concurso igual o CFO, salvo ano passado, que teve uma nota de corte muito alta, via de regra, 2015, 2014, 2016, o corte, 25 questões, isso é um absurdo. Concurso que paga R$ 8.900, o cara acerta 25 questões e vai para o CFO. Por que ano passado o corte foi 33? Primeiro, o examinador não evolui, né? Ele não cobra uma prova de inteligência, ele cobra decoreba. Aí o que você faz? Você fica um ano decorando lei e passa. Né? Não tem uma necessidade de análise de doutrina, via de regra. Então não é difícil passar nesse concurso. E aí, a gente teve 3 questões anuladas, o corte na verdade foi 31, né? 30, né? Foi 33 por causa de 3 questões anuladas. Aí a gente fica aqui desesperado, né? Nossa, o corte foi 33. Não foi 33. Você teve muitas questões que foram peguinhas, mas você teve também aí uma quantidade de anulações absurda. Gente,
Cai direito civil no CFO? Então, para que diabos o examinador me coloca lá numa questão 40, dizendo que quando o homicídio é praticado contra o agente de segurança ou o seu parente consanguíneo, sobrinho, é crime hediondo. Você é obrigado a saber que o parente colateral em terceiro grau é até o sobrinho? Não. Isso é direito civil, não é? O examinador cometeu esse erro, né? Um erro absurdo. E aí, pessoal, continuando, né? Suporte à pressão. Quem aí fez bastante simulado com a gente aí no super aulão, ou alguém que não fez nenhum, vocês podem ter certeza que todo o treinamento, ele prepara a gente para a batalha demais. Aquele ditado que fala assim, ó, lute, treine, sangue no treinamento para você se regozijar no campo de batalha, ele é muito verdadeiro. Mas tem uma coisa, você pode treinar o tanto que for, no dia que as coisas forem acontecer de verdade, seja você como um policial, né? Você pode treinar, fazer defesa pessoal, treinar tiro. No dia que você se deparar com um confronto, quem é policial militar sabe o tanto que é difícil. E eu sei que vocês vão passar por um desafio muito grande no dia de amanhã. Eu sei que muitos de vocês aqui têm potencial para fazer 36, 37, 38, 39, 40. Eu tenho alunos que fazem 39 questões do meu simulado. Eu tenho alunos que voltaram a fazer coach comigo esse ano, que estavam fazendo 38 questões do meu simulado e na prova fizeram 26. E vocês sabem por quê? Porque não suportaram a pressão. Já aconteceu com vocês de vocês forem fazer uma prova que vocês não estavam preparados e vocês olharam para a prova e falaram assim, se eu tivesse estudado um pouquinho mais eu teria passado? Sabe por que isso acontece? Quando a gente está descomprometido, quando a gente não tem nada a perder, a cabeça da gente fica boa, a gente dorme bem. Quantas vezes eu já viajei para os lugares para fazer concurso que eu não estudei, que eu até saí para a balada no outro dia, no dia da véspera da prova, e tirei um motão, não fui chamado não, mas saí na lista. E outras vezes que eu estudei meses, ano, eu não tive a graça de ter sido aprovado. Sabe por quê? Tem uma coisa muito simples que a gente não compreende. Sentir pressão é normal. Ter medo é normal. Significa uma coisa muito simples. Você é um ser humano. Estranho seria se tua pele não se arrepiasse com os sonhos que você almeja. Anormal seria se quando você pensasse em entrar no CFO, que é um sonho seu, você não sentisse nenhum medo e nenhum receio. Tudo que brilha os nossos olhos nos geram sensações. Não tem nada de anormal em ter medo, não tem nada de anormal em dormir mal. Hoje é normal, é um sonho, é uma vontade. Só que o problema, sabe qual é? É que a gente encara isso com muito pouca naturalidade. A gente encara isso como se fosse fraqueza. E ter medo não é fraqueza. Fraqueza é não saber encarar os seus desafios. É não saber encarar o que vem de frente com você. Então a palavra que eu tenho para vocês hoje é: vocês treinaram, vocês lutaram, vocês fizeram tudo o que vocês poderiam. E na verdade, às vezes, vocês estão falando assim, não fiz não, professor. Eu tinha que ter estudado mais. Você tinha que ter estudado mais. Você podia ter estudado mais? A realidade da sua vida é essa? Para alguns, sim. Para outros, não. Para outros, circunstâncias psicológicas, pessoais. Gente, eu tenho aluno que se culpa muito. Mas eu tenho aluno que ele não consegue enxergar, às vezes, que ele está vindo de um término de um relacionamento. Que está totalmente, a vida dele está toda abalada. E ele consegue estudar 2 horas todo dia. Ele queria estudar 8. Ele está fazendo tudo o que ele precisa? Não. Ele está fazendo tudo o que ele pode? Tá. Se a gente não pode correr, a gente anda. Se a gente não pode andar, a gente rasteja. A gente só não pode é parar. A gente só não pode é entregar os pontos. Então, tudo na nossa vida, e eu acredito muito em destino, porque eu fiz tudo que eu poderia fazer para estar onde vocês estão querendo estar, e eu não consegui. Quem não conhece minha história, eu reprovei.
em fase de concurso de oficial 3 vezes. Passei entre os 4 primeiros toda vez. Eu não me abalei. Hoje eu tenho 40 alunos de coach no meu programa. Ano passado eu aprovei 20. Graças a Deus eu encontrei o meu caminho. E eu achava, que Deus para mim, para quem acredita em planos de Deus, viria pela janela. Ele veio pela porta. Nós não conhecemos os planos, do ser superior na nossa vida. A única coisa que a gente precisa é acreditar. E eu falo isso muito para meus alunos. Gente, é até difícil saber lidar com eles nesse ponto, porque eu vejo na planilha deles, no simulado deles, eles fazendo 39 questões. Não pensa você aí, que está tirando 20 e poucas questões, que às vezes nem fez simulado, que os outros candidatos estão se sentindo poderosos e você é um pobre coitado, não. É todo mundo sentindo isso. Sabe por quê? É normal sentir medo, nós somos seres humanos, beleza? E aí, uma questão aqui de 2018, que eu quero trazer para vocês, essa análise que a gente faz na prática. Questão 19, marque a alternativa incorreta. Então eu já vou ali, assinalar a palavra incorreta, para eu não correr no vacilo de marcar uma opção que não seja aquela que o enunciado traz. Se um agente comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Quantos de vocês, questão 19, viu? Se essa questão, cena 19, é até fácil perceber que é incorreta, imagina você lá para 2 horas de prova, uma questão dessa lá, número 39. Aqui é fácil. Por isso que às vezes eu preciso parar na minha prova para fazer, sabe o quê? Nada. Para descansar a minha mente por 5, 6 minutos. O nome disso aí, é meditação. Sabe o que é meditar? É pensar em nada. É difícil isso, Pensar em nada. É esvaziar a mente, pessoal. É descansar o cérebro. É dar um tempo para a cabeça. Parece fácil aqui, mas vocês vão lembrar de mim na prova de vocês. Quantos de vocês, poderiam errar uma questão dessa por bobeira? Lembrando também, pessoal, as trocas de palavra, Olha aqui, domínio de violenta emoção. Se tivesse aqui a influência de violenta emoção, seria também uma circunstância que poderia privilegiar aí o crime de homicídio? Vitor? Seria o que então, Vitor? A influência de violenta emoção. O que seria no direito penal isso? Seria uma circunstância atenuante genérica, beleza? Lá do Código Penal. Motivo fútil e emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, são qualificadoras desse crime. Certo ou errado? A pena é aumentada de 1/3 a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Certo ou errado? Pessoal, isso aqui cai na prova como se fosse o quê? Qualificadora. Beleza? Eu não sei se o professor Alex Barbosa falou isso aqui na sala de aula. Falou? Milícia privada, ela aumenta a pena, ela não qualifica homicídio não. Beleza? Em se tratando de homicídio culposo, o juiz, em hipótese alguma, poderá deixar de aplicar a pena, mesmo se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Gente, essa questão aqui, ela é difícil? Essa questão tem alternativas difíceis. Isso é muito diferente. Sabe o que acontece muitas vezes? Quando a pressão vem, o caboclo carrega. Ele lê 2 alternativas, sabe o que acontece? Ele fica doido, as pernas dele começam a tremer e sua. Aí ele faz assim, chuta qualquer uma. Acontece. A pressão faz isso.
Quem já começou a fazer uma prova aqui, a pressão foi tão grande que dá vontade de entregar a prova e sair correndo. Direto acontece isso comigo até hoje. Por quê? O treino é uma coisa, a prática é outra. Então é isso. Dentro do contexto da prova, cuide do seu cérebro, né? Tenha especial atenção ao seu descanso momentâneo, que vai surtir o efeito em uma, duas questões. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabia disso, né? E eu tenho certeza também que se vocês colocarem isso em prática, isso vai dar um resultado muito grande na prova de vocês. Eu fico feliz se eu receber uma mensagem depois, falando assim, ó, professor, eu apliquei isso aí, eu acertei 2 questões a mais e eu estou na próxima fase. Eu vou colocar o slide aí da legislação extravagante. Vamos lá, né, pessoal? Eu vou tentar aqui responder algumas questões. Eu quero que vocês entendam o seguinte, essa disciplina aqui, ela é meio covarde, né? Ela é um pouquinho covarde com a gente. Por quê? O CRS, ele não tem muito critério para cobrar legislação extravagante, não. Ele cobra assim, ó. Ele vai lá no ECA, aí pega aquela lei da palmada, né? E coloca assim, ó. Constitui uma forma de violência contra a criança a ameaça. E é o que, na verdade? A grave ameaça. Então, não tem critério, é uma troca de palavras. Então, a gente não sofre um pouco em relação a um aulão, até uma preparação em relação a essa disciplina, porque, muito embora não seja difícil, para cantar uma pedra no aulão aqui é uma missão divina, né? Tem que ser inspirado mesmo. De acordo com a Lei 8.072, que dispõe sobre os crimes hediondos, marque a alternativa correta. São hediondos os crimes de homicídio doloso, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, de lesão corporal dolosa, de natureza gravíssima e de lesão corporal seguida de morte, previstos no Código Penal quando praticados contra sobrinho de policial militar em razão dessa condição. Pessoal, isso daqui é um crime hediondo ou não? Olha lá, 2 crimes. Homicídio doloso, quando praticado contra a autoridade policial, do artigo 142, do artigo 144, sistema prisional, membros da Força Nacional de Segurança Pública, ou seus parentes consanguíneos até o... terceiro grau. Sobrinho é qual grau? Terceiro. Só que você não é obrigado a saber isso, porque na sua prova não cai direito civil. Essa questão ela foi anulada, questão 40 do CFO 2018. No entanto, ela é a alternativa correta, do ponto de vista jurídico. Beleza? Qual o detalhe que eu quero trazer para vocês, que aí eu vou fazer uma alusão não só ao direito extravagante, mas em relação ao direito penal também, e eu cobrei dos meninos do coach isso daqui. Olha só, o que é o parente por afinidade? Alguém sabe me dizer isso aí? O parente por afinidade, vocês não sabem ou vocês não querem participar? Que aí, se não quer participar, eu nem pergunto mais, eu falo tudo. Quê? Isso, parentes por afinidade são aqueles vinculados à família do cônjuge, né? Então, a minha sogra é como se fosse a minha mãe por afinidade, né? Então, olha só, em relação, tá frio aí? Em relação ao crime de homicídio qualificado em razão da função, quando aplicado para os parentes na condição de vítima, critério legal, princípio da legalidade no seu sentido estrito, eu não posso fazer uma analogia em malaparte aqui. Então, o legislador não preveu que matar o parente de um policial, que é parente por
afinidade, ainda que em primeiro grau, ainda que em segundo grau, ainda que em terceiro grau, mesmo que seja em razão da função, seja um motivo de qualificação para o homicídio. Pode até ser que o homicídio seja qualificado por outro motivo fútil, motivo torpe, mas o critério legal não foi estabelecido. Então, o homicídio, nessa circunstância, só vai ser qualificado se for cometido contra o parente desses agentes, consanguíneos e até o terceiro grau. O que você tem a obrigação de saber para a sua prova? Que tem que ser em razão da função, ou seja, o mero fato de matar o filho de um policial não gera a qualificadora, também não gera incidência do crime hediondo. Tem que ser em razão dessa atuação dele como policial, ou seja, o agente tem que ter conhecimento de que aquela pessoa, né, é policial e decide matar um parente consanguíneo até o terceiro grau por esse motivo. E além disso, você tem que lembrar também o grau, né, para a sua prova, ou seja, até o terceiro grau. Há questões também, e o coronel Geilson deve ter trago o quadro sinótico, porque eu ajudei ele a montar esse quadro, que nem todo crime de homicídio ele é um crime hediondo, né? E isso pode cair, inclusive, na sua prova de legislação extravagante e processo penal. Por quê? Muito embora todo homicídio doloso, desde que preenchidos os demais requisitos, caiba prisão temporária, nem todo homicídio doloso é crime hediondo, beleza? Constitui crime hediondo a corrupção, adulteração, falsificação ou alteração de substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando nociva a saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Qual que é o erro dessa alternativa aqui? Bora, Juliana. 36 do CFO passado, hein? Vamos lá. 35? Qual é o erro da alternativa B, gente? Aqui, eu quero falar para vocês um negócio também. Não que eu não acho que vocês não vão ser aprovados, mas hoje eu vou sortear um coach aqui para vocês para 2020, beleza? Não sei se interessa a alguém, mas eu vou sortear um coach para 2020. Qual que é o erro? Hã? Isso, pessoal, por que eu odeio mnemônico? Tem um monte de mnemônico aí, igual o Socidiva-Plu. O Plu é de quê? Aí o demônio do examinador põe lá, sabe o quê? Vamos ver quem é que está respondendo questão no que concurso aí. Isso, e o cara, ele só sabe decorar, ele não sabe o que é pluralismo político, nem o que é partidarismo, ele toma no rabo na prova, né? Então, pessoal, esqueçam o mnemônico, vocês têm que aprender. Então, é essa a questão. O erro dessa alternativa aqui é falar substância ou produto alimentício, e na verdade é produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, beleza? Parece que é uma troca de uma palavra, né? Mas na verdade tem muito mais coisa envolvida aí. A pena por crime hediondo ou equiparado será cumprida inicialmente em regime fechado, e a progressão de regime dar-se-á após o cumprimento de 3/5 da pena. Qual que é o erro da alternativa? Se primário, 2/5. Se reincidente, 3/5. Os crimes de roubo, extorsão mediante sequestro, previstos no Código Penal, são considerados hediondos somente se ocorrer o resultado morte. Qual que é o erro disso? Pessoal, seguinte, em relação ao roubo e em relação à extorsão, está certo. É só se houver o resultado morte, lembrem-se disso para a prova de vocês. É uma lei muito pequena para a gente errar a questão. Roubo e extorsão, apenas se houver o resultado morte, vai ser hediondo. Mas, em se tratando aí da extorsão mediante sequestro, se ele dura mais de 24 horas, se ele é cometido contra maior de 60 anos, causa lesão corporal de natureza grave, gravíssima, e se causa morte, eu também vou ter o quê? A hediondez desses crimes, beleza? Essa alternativa era difícil, as outras não. Então, o nosso gabarito, do ponto de vista jurídico, é A, mas a questão foi anulada. Vamos lá. Sumiu alguma coisa aqui do meu...
Colaboração premiada. Eu acho que eu abri o slide errado. Faltou uma parte. É, né? O material que você mandou no WhatsApp. Ele está faltando também? Tem aí? Então eu que abri o errado aqui. Problema resolvido, graças a Deus. Olha só, pessoal, a gente tem que analisar a ideia da colaboração premiada sob um ponto de vista interdisciplinar. Por quê? Não é só a Lei 12.850 que vai falar sobre a colaboração premiada e redução de pena. Nós temos aí a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Organização Criminosa, a Lei Antidrogas, bem como outras legislações que tratam sobre o tema, e de forma diversa, né? Então a gente vai dar uma olhada nisso aqui para massificar para a prova. Lei Antidrogas, o indiciado ou acusado que voluntariamente colaborar com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá reduzida a pena de 1/3 a 2/3. É relevante gravar isso para a sua prova. É relevante gravar que no contexto da lei de drogas, a única possibilidade que eu tenho de colaboração premiada como benefício é a redução de pena de 1 a 2/3. E na sua prova, o que acontece? Eles podem misturar a da organização criminosa, que prevê perdão judicial, redução de pena, a concessão da progressão de regime, mesmo que não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, né? Entre outras circunstâncias, a conversão da pena privativa de liberdade e restritiva de direito. Não, na lei de drogas, a única possibilidade que eu tenho é a redução de 1 a 2/3. Lei de crimes hediondos, no contexto aqui, da associação criminosa, será de 3 a 6 anos de reclusão, a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando a associação criminosa for para a prática de crimes hediondos. O participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou a quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Então, posso dizer que o mesmo quantum e tratativa estabelecidos para a lei de crimes hediondos, em relação à colaboração premiada, é também estabelecido na lei antidrogas. E por que eu estou falando isso? Porque tem despencado em concurso público para a carreira policial isso, em especial no ano de 2018. A banca CRS, ela tem medo, ela caga de medo de ficar anulando alternativa. Uma banca que anula muita alternativa, ela perde total credibilidade. Então, nesse sentido, pessoal, eles copiam, né, uma alternativa aqui, uma alternativa ali, e isso tem sido muito incidente. Agora, de forma mais complexa, né, mais completa, a lei de organização criminosa traz para nós, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder, perdão judicial, redução de até 2/3 da pena, substituição por restritiva de direito do indivíduo que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e o processo criminal. O único detalhe que vocês têm que ater, né, além das variáveis de concessão, e elas são concedidas ou não, conforme o grau de colaboração do indivíduo no contexto do inquérito e do processo penal, quais circunstâncias podem ser concedidas antes do trânsito em julgado, né, antes da sentença, e quais podem ser concedidas depois. Driele, quais são? Antes da sentença, quais circunstâncias eu posso conceder? Isso, eu tenho que tomar cuidado. É o seguinte, eu acho que vocês não conseguiram ouvir ela porque está um pouquinho distante.
Há uma distinção muito grande entre a suspensão do processo e o não oferecimento da denúncia, né? O Ministério Público, ele pode, né, propor a suspensão do processo na circunstância em que seja necessária a produção da prova, né? E eu preciso produzir essa prova, e a delação que é feita, ela precisa ser submetida a uma análise de verdade. Não é assim, a parte faz a alegação e o juiz concede o benefício e morreu Bahia. Eu preciso saber se aquela informação de fato é verdade. Tanto é que é crime uma delação referente a uma pessoa que você tenta fazer simplesmente para obter o benefício da delação premiada. A outra coisa é o não oferecimento da denúncia. Eu posso suspender o processo por até 6 meses, prorrogáveis, e eu posso também deixar de oferecer a denúncia. Por quê? Porque às vezes a promessa da delação é tão rica, tão robusta, que eu entendo que aquele indivíduo faz jus à concessão do perdão judicial. Porque quem participa não é o juiz da proposta. O juiz, ele homologa ou não o acordo de delação ou ajusta ele ao interesse público. Mas eu, delegado, eu, membro do Ministério Público, entendendo que aquela proposta que eu fiz para aquele indivíduo enseja uma contribuição tão excelente, tão completa, que ele faz jus ao perdão judicial, não faz sentido eu propor um processo penal contra ele ao mesmo tempo. Só que tem alguns requisitos, né? Ele não pode, no caso concreto, ser o líder da organização criminosa e, ao mesmo tempo, ele tem que ser o primeiro a realizar a delação. O que vocês vão lembrar para a sua prova? Para suspender o processo, não há essa necessidade. Mas para deixar de oferecer a denúncia, existem os requisitos. Ele não pode ser o líder da organização criminosa e, ao mesmo tempo, ele tem que ser o primeiro. Incentiva-se o dedo duro, incentiva-se o desmantelamento da organização criminosa. E eu estou arriscando muito que essa questão vai cair, né, esse ponto específico aqui. O que tem que ser feito para se obter o benefício da delação premiada? Não são todos os requisitos que devem ser preenchidos, mas apenas um deles já gera o direito da concessão da delação. Logicamente, que quanto mais a delação for completa, ou seja, se ao mesmo tempo eu localizo a vítima com a integridade física dela preservada, previno infrações penais, revelo a estrutura hierárquica, identifico os demais coautores, logicamente que mais fácil é ser concedido um perdão judicial. De outra forma, se eu contribuo de uma forma muito sintética, né, com apenas a informação sobre as infrações que seriam praticadas e elas são prevenidas, eu faço jus a uma redução de pena ou uma conversão. Então se vocês forem observar, pessoal, os requisitos aqui são propriamente para identificar a organização. Eles são relativos ao conceito do que é organização criminosa. E falando nisso, né, nós bem sabemos que é a associação de 3 ou mais pessoas? Não, 4 ou mais pessoas, vamos lá em coro? Estruturalmente ordenadas, caracterizadas pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Na prova pode cair que a estrutura tem que ser formal. Não. O que é uma estrutura formal, Guilherme, de uma organização criminosa? Você sabe? Significa dizer que é uma instituição organizada. Por exemplo, uma empresa com CNPJ, com toda uma estrutura que utiliza daquela instituição para a prática de crimes, sendo público ou privado. Se são pessoas que se reúnem e acordam que fulano é responsável pelo dinheiro, Beltrano é pelo transporte, Ciclano pela logística, eu tenho uma estrutura informal, mas ela tem ordem, né? Então vamos lá. Estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o intuito de obter vantagem de natureza financeira? Não. Qualquer vantagem
Cito com muita tranquilidade, um grupo de pessoas que se reúnem para praticar crimes sexuais. É uma vantagem. Se preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos, eu vou falar que eu tenho uma organização criminosa. Para a prática de infrações penais cuja pena máxima sejam superiores a 4 anos ou tenham um caráter transnacional. Mesmo que a pena não seja superior a 4 anos, o crime tem caráter transnacional. Professor, o que é transnacional? Não interessa, sua prova ela não vai te perguntar isso. Ela vai te perguntar, talvez, se é possível aplicar a lei de organização criminosa em contexto de crimes cuja pena máxima não exceda 4 anos. Pode sim, se os crimes forem transnacionais. Então percebam, tudo aqui é para identificar a estrutura da organização criminosa. Os demais coautores e partícipes, a revelação da estrutura, a prevenção das infrações. Detalhe, a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada. A maioria das leis que tratam sobre colaboração premiada falam na localização da vítima com vida. A lei de organizações criminosas não acha suficiente que a vítima esteja viva. Ela exige que a integridade física da vítima esteja preservada. Fique atento, igual como eu falei para vocês, antes da sentença, eu tenho a possibilidade de redução de pena, né? Eu tenho a possibilidade do perdão judicial, e depois, se a colaboração for posterior à sentença, eu não posso ter o perdão judicial. O que eu posso oferecer? Redução até a metade, não é da metade, é até. Ou a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. É antes da sentença, eu posso ter perdão judicial, redução de pena, conversão da pena privativa de liberdade e restritiva de direito. É posterior à sentença, redução até a metade, ou então a concessão da progressão, mesmo que não preenchidos os requisitos. Gente, comparando assim no olho, rapidinho igual a gente fez, a gente já percebe uma coisa muito clara. A colaboração premiada aqui, ela é muito mais completa que em qualquer outro dispositivo. E a gente tem que guardar isso, porque tem cobrado muito em prova. Conceito criminal. Olha só, eu tenho crimes como a tortura, que tem a tortura imprópria, ou tortura privilegiada, que é aquele que se omite em face daquelas condutas, quando devia evitá-las ou não tendo competência para isso, apurá-las, né? Comunicar quem é de direito, algo nesse sentido aí. E há uma pena de reclusão, se eu não me engano, de 1 a 4 anos. Ou seja, a tortura privilegiada, ela não está no caput do crime da tortura, se eu não me engano está no parágrafo único, e traz uma pena mais branda. Via de regra, as figuras equiparadas são assim. Costuma cair em prova de concurso público que o indivíduo que, não integrando a organização criminosa, mas de qualquer forma embaraça ou impede as atividades de descobrimento aí do crime, respondem por crime diverso do de constituir e promover. Mentira! Aquele que obsta a investigação criminal ou impede, responde pelo mesmo tipo penal. Beleza? Outro detalhe que eu estou apostando que vai cair na prova. Em relação à associação criminosa, muita gente não sabe, né? Mas a associação criminosa ela está prevista na mesma lei da organização criminosa. Era quadrilha ou bando, e essa figura típica foi revogada e foi criado um novo tipo penal, que é a associação criminosa. Alguém sabe o que está escrito lá no dispositivo 288 do Código Penal? Qual é o requisito quantitativo da organização criminosa? Organização criminosa. Não existe organização criminosa sem mais de quatro ou mais pessoas. Beleza até aí? Cuidado, vocês podem ver questões na sua prova que tem até 20, 30 pessoas, mas se não preencher os requisitos da organização, eu vou ter um mero concurso eventual de pessoas, beleza? E na organização, eu preciso comprovar os crimes antecedentes para responsabilizar os agentes pelo crime de organização criminosa?
Não. O entendimento que predomina na doutrina e na jurisprudência é que eu não preciso comprovar, porque o nome do crime é associarem-se para não terem cometido, beleza? E no crime da associação criminosa, artigo 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de praticar crimes. Aí vamos lá, você está na polícia militar, você é tenente, CPU de turno, e você prende 4 moleques cometendo um roubo à residência, né? A qualificação da natureza da ocorrência, de acordo com o Código Penal, vai ser o roubo. Muita gente faz o roubo e faz, sabe o quê? A associação criminosa. Sabe por que não pode ser associação criminosa? Quantos crimes que eles praticaram que você tem como saber? Quantos? O tipo penal, para a sua configuração, ele existe uma certa habitualidade, que é a prática de mais de uma conduta. Então, normalmente é um crime que não se prende em flagrante delito. Por quê? Porque, em regra, o indivíduo ele pratica um crime e acelera. Ou se ele pratica outro, a gente nem fica sabendo que ele vira e muda a roupa, não é isso? Isso é em sede de inquérito policial. Então, o tipo penal, ele está falando em crimes. Ou seja, não tem associação criminosa para a prática de contravenções. Tranquilo? Outro detalhe, uma tratativa aqui do nosso dispositivo. Na associação criminosa, eu vou ter uma causa de aumento de pena de até a metade se há o emprego de arma. Essa arma aqui, ela não tem que ser de fogo. Se houve emprego de arma na associação criminosa, eu aumento a pena até a metade. Na organização criminosa é parecido, é até a metade também, só que essa arma ela tem que ser de fogo. Outro detalhe importante, na associação criminosa, se há participação de criança ou adolescente, eu vou ter aumento de pena de até a metade também. Já na organização criminosa, a participação de criança ou adolescente aumenta a pena de 1/6 a 2/3. Pessoal, cuidado com isso. Isso aí tem sido cobrado em prova de concurso público também, viu? Eu acho que meu alarme aqui está disparando. Boa! Isso tem sido cobrado, né? O quanto de aumento de pena. Na tortura, o aumento de pena aumenta em quanto? Alguém sabe? 1/6 pode gaguejar, gente. A 1/3, gente. Isso cai em prova, viu? Isso tem sido cobrado no CFO sistematicamente. Beleza? Outro detalhe, eu não sei se foi numa prova do CFO, que eu vi isso aqui sendo cobrado, mas em relação ao agente que exerce o comando individual ou coletivo da organização, a pena dele é agravada. Quando eu falo que a pena dele é agravada, eu estou querendo dizer o quê? Que ela vai ser aumentada em qual fase da dosimetria de pena? O que é um agravante? Ela aumenta em qual fase? Segunda. Aí, eu estou falando isso para você lembrar na sua prova. Em relação ao agente que exerce o comando, não é uma causa de aumento de pena aqui, ó, que é aumento de 1/6 a 1/3, não. É uma circunstância que é uma agravante genérica. Por quê? Entendeu a lei 12.850, que muito embora o Código Penal fala que, salvo caso específico, eu vou aplicar a parte geral a tudo da legislação extravagante, entendeu o legislador que, ao indivíduo que integra uma organização criminosa e exerce o comando individual ou coletivo, ele merece que aquilo ali seja considerado uma causa agravante. Isso não é aumento de pena da terceira fase. Então vamos lá. Se há participação de criança ou adolescente, a gente já falou que é uma causa de aumento de pena. Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição. Qual a observação que eu quero fazer para vocês aqui? Nós vamos ver daqui a pouquinho que lá na lei de tortura, a presença de agente público, ela é uma causa de aumento de pena? Quando ela é praticada por um agente público? É ou não é? Aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Só que tem um porém, Michel. Lá na tortura, o agente público ele não precisa fazer nada além da tortura.
O mero fato dele ser servidor público, funcionário público, já é o suficiente para aumentar a pena. Aqui não. Aqui, Kennedy, a questão da tortura aqui, da organização criminosa, não basta ser funcionário público. A organização criminosa precisa se valer da condição de funcionário público do agente para obter as vantagens que ela se propõe. Se o produto ou proveito da infração penal destinasse no todo ou em parte ao exterior. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações. Cuidado, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Gente, advogado, para defender criminoso é tão legal que a justiça ela precisa criar jurisprudência sobre coisa que está na lei. Se vocês forem fazer prova para delegado, para perito, cai um pouco de jurisprudência, vocês vão ver que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ nada mais diz do que o que está na lei. Vou dar um exemplo para vocês. No crime de tráfico, eu só preciso comprovar que havia uma evidência, uma tendência da transnacionalidade do tráfico. Ou seja, se o agente é preso portando drogas no saguão de um aeroporto, o que eu vou ter? Eu vou ter um tráfico internacional, que não é um crime autônomo, é na verdade o quê? Uma causa de aumento de pena. Olha só, algum último detalhe aqui sobre essa lei de organização criminosa. A gente sabe, que dentro da legislação institucional eu tenho a pena de suspensão, dentro da lei de abuso de autoridade eu tenho a pena de suspensão. Essas penas elas se dão com prejuízo da remuneração, não é isso? Detalhe para a prova de vocês. O afastamento cautelar do servidor público determinado pela autoridade competente, ela não pode se dar com prejuízo da remuneração. Por quê? Aqui não é uma pena, não é uma sanção. O que é isso daqui? Isso daqui é, na verdade, uma medida cautelar dentro do inquérito administrativo. Então, não pode haver prejuízo à remuneração do servidor. Último detalhe aqui, sobre a infiltração de agentes. Isso aqui costuma ser cobrado em prova. A gente sabe, que o pedido da infiltração, ou então da colaboração premiada, ela não é distribuída na vara de forma integral. Ela é distribuída como? Sigilosamente. É só colocada uma informação de que aquilo se trata de uma ação relativa à infiltração, e o juiz, depois da distribuição que recebeu o processo, ele meramente, só ele vai ter acesso aos autos, com os dados dos agentes infiltrados e demais informações. Qual é o prazo para decidir? Na colaboração premiada ele tem 48 horas e na infiltração de agente 24 horas. Qual o prazo da infiltração na lei de organização criminosa? Alguém lembra? Até 6 meses, sem prejuízo de eventuais prorrogações, beleza? Eu vou passar para outra lei aqui para a gente avançar. O slide está aí, depois vocês respondam as questões. Estatuto do Idoso. Basicamente eu vou falar aqui sobre a prioridade e a absoluta prioridade. Nós já sabemos, que o conceito de idoso é aquela pessoa com mais de 60 anos e que em algumas circunstâncias o Estatuto do Idoso confere alguns direitos específicos para alguma espécie de idoso. E aí a gente tem o quê? O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito e garantia fundamental. Está errado, viu, pessoal? É um direito social. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. É comum cair em provas que o idoso, depois dos 80 anos, ele não exerce mais suas faculdades. Pelo curador, quando o idoso não for interditado, pelos familiares, quando o idoso não tiver curador, ou este não puder ser contactado em tempo hábil, pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta, curador ou familiar. E pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido. Isso aqui costuma cair muito em VOF. Olha só, isso aqui é o miolo do Estatuto do Idoso inteiro. O que cai em prova, via de regra, é isso daqui.
né? Então, qual a circunstância aí? Olha lá, gratuidade em ônibus. Nós sabemos que a municipalidade, ela tem a faculdade de, a partir dos 60 anos, conceder esse direito ao idoso. Mas, qual é a regra geral? Nos transportes coletivos urbanos intermunicipais, com exceção dos serviços seletivos. Eu lembro bem, quando eu era mais novo, eu morava numa cidade que custava R$10 uma passagem de ônibus para um ônibus executivo. Aquilo é um transporte seletivo. Se ele for prestado concomitantemente com o transporte urbano normal, o idoso não tem direito à gratuidade ali, desde que ele seja prestado em concomitância. Porque se for só ele, o idoso vai ter direito. Então, gratuidade para todos os idosos acima de 65 anos. O que ele tem que apresentar única e exclusivamente? Carteira de identidade, beleza? Tem questões que falam que o idoso tem que apresentar uma autorização concedida pela prefeitura, está errado. Transporte coletivo interestadual, como é que vai funcionar? Não basta ser idoso. Primeiro ponto aqui, que o transporte interestadual, ele não gera direito a partir dos 65 anos. É um erro que muita gente comete em prova. A partir dos 60 anos, o idoso já tem direito ao transporte interestadual, desde que ele não receba mais do que 2 salários mínimos. Porque se ele receber, ele não tem direito. Como é que vai funcionar? 2 vagas, o que exceder a isso, 50% da passagem. Habitação. É em todo o empreendimento habitacional que o idoso tem direito a percentuais garantidos de moradia? Não. Ou são condomínios habitacionais públicos, ou, muito embora não sejam públicos, são realizados com subsídios do Estado. Ao menos 3%, preferencialmente no térreo. E o benefício da assistência social, prestação continuada, a partir dos 65 anos de idade, somando-se com a carência. O idoso tem mais de 65 anos, cuidado, isso vai mudar, mas não mudou ainda não. O idoso tem mais de 65 anos, e somado-se a isso, ele não tem condições de prover sua própria subsistência, e também não tem condições de ter ela provida pela sua família. Estacionamentos, 5% em estacionamentos públicos ou privados, beleza? Questão, analista da Defensoria Pública, segundo o preceito contido no Estatuto do Idoso, fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares aos maiores de 65 anos, beleza? Um último detalhe, deu quanto tempo aí, Eduardo? Que horas são aí? 5 minutos. Tá, vamos lá, pessoal, que isso aqui é importante. Olha só, lei de preconceito racial, eu faço um juízo de submissão combinada. O que isso significa dizer? Não basta que o agente obste o acesso de uma pessoa a termas, a bares. É necessário que a intenção seja aquela relacionada a preconceito são quantas formas de preconceito na lei de preconceito racial? 5, vamos lá? Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Teve um aluno na prova, ele está aqui, não vou falar o nome dele não, depois eu puxo a orelha dele. Eu fiz uma questão no simulado e era sobre tortura, e eu coloquei lá que a pessoa foi torturada, do ponto de vista fático, foi submetida a sofrimento físico ou psicológico em razão de preconceito de cor. Isso é tortura? Não. Professor, raça e cor é a mesma coisa. Por direito não é. Inclusive numa DPF que foi discutida, foi dito o seguinte: o mapeamento do genoma humano chegou à conclusão que, de fato, não existe distinção entre o ser humano. Mas o fato do preconceito vinculado à cor da pele, essas questões, ele existe sim. Então, para fins da lei de preconceito racial, raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. O que não é? Idade. Muito embora
calúnia, a injúria racial envolva a questão da gestante, do idoso, né, da pessoa de idade avançada. Aqui na lei de preconceito, por exemplo, eu não tenho a relação de idade e nem de opção sexual. Terminando aqui a análise, pessoal, vai ser só racial e religiosa. Quando a lei de tortura foi ser aprovada, houve uma discussão muito intensa sobre a possibilidade dos pais serem enquadrados no crime de tortura. Por quê? Os pais exercem guarda sobre os filhos. E é comum, não digo que é correto, mas é comum que eles batam os filhos. E o que aconteceu? Foi incluído dentro do dispositivo da lei de tortura que, em relação àquele que exerce a guarda, poder ou autoridade, não bastava causar um sofrimento físico ou psicológico pelo emprego de violência ou grave ameaça, com o intuito de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo. Para salvaguardar, né, os pais, a família, foi estabelecido que esse sofrimento ele tem que ser o quê? Intenso. Então, para a sua prova, guarda o seguinte: sempre que estiver escrita a palavra guarda, poder ou autoridade, eu tenho que ter também a palavra intenso, sofrimento físico. Prazo, né, de efeitos da decisão e o prazo de inabilitação. Lá na lei de tortura, só um resumo aqui, ó. O prazo, o efeito é automático. Uma vez condenado pelo crime de tortura, o indivíduo perde o cargo público e ele fica inabilitado para exercício de qualquer função pública pelo dobro da pena. Na lei de organizações criminosas, eu também tenho um efeito automático, mas conforme Michel falou em voz baixa aqui, é pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Beleza? Lá na lei de preconceito racial, eu tenho também a possibilidade de perda do cargo público? Oi? Eu estou falando... Oi? 2 vezes eu falei outra coisa? Não, eu falei da organização. Da organização. É possível, na lei de preconceito, o indivíduo perder o cargo público? Pela prática do preconceito racial, do racismo? Só que o efeito lá é não automático, tem que ser manifestado na sentença. Isso aí pode ser objeto de cobrança, beleza? As causas de aumento de pena, pessoal, olha só, eu quero que vocês vinculem uma coisa na mente de vocês. O princípio da legalidade, né, o princípio da igualdade impede que, no caso prático, mulheres e homens sejam tratados de forma distinta, com causas de aumento de pena ou qualificadoras, pelo mero fato de serem homens ou mulheres. Toda circunstância que vocês virem aumentando a pena, não é porque é mulher, é porque sabe o quê? Gestante, mulher que é deficiente, mulher idosa, qualifica quando é cometido contra a mulher por motivos relacionados à violência doméstica e familiar. Então a gente vai ver aqui, pessoal, que praticar tortura contra a gestante aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Beleza? E na prova está caindo isso. Em provas tipo carreira policial cai. Que o crime praticado contra a mulher nas diversas leis extravagantes aumenta a pena e não aumenta. Beleza? Tem outras leis aí que eu abordei, essas foi a que eu achei importante. Infelizmente não tem como a gente abordar muita coisa em 45 minutos sobre legislação extravagante. A gente viu aí 4 leis, né? Preconceito racial, lei de tortura, lei de organização criminosa e estatuto do idoso. Agradeço demais a atenção de vocês, peço que vocês aguardem. Eu sei que vocês estão cansados, o coronel vai falar uma palavra com vocês. Quem tiver outro compromisso não puder permanecer, eu peço que aguarde se puder. E no final, depois que o coronel falar, se vocês puderem vir até aqui à frente, eu ficaria muito agradecido para a gente fazer a foto de fechamento do nosso aulão, tá bom? Muito obrigado. Agora não vou falar nada até, então agora eu quero confessar. Esse projeto aqui é um projeto que existe no estado de Minas Gerais, chama Projeto Redenção. O que é isso? Isso daqui, nós militares,